Este programa é patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa de Literacia em Saúde, as Segundas de Conversa. As Segundas de Conversa resultam de uma parceria entre a Liga Portuguesa contra o Cancro, o canal S+, e a TSF. Uma vez que estamos no primeiro episódio do ano, começo por lhe desejar um excelente 2024. E sabe uma coisa? Vamos já começar a inovar. É verdade, preparámos um episódio completamente diferente de tudo aquilo que fizemos até hoje. Por isso, vamos começar por fazer uma análise a nível macro e, a partir daí, vamos chegar àquela que é a realidade portuguesa. O tema de hoje é o Plano Europeu de Combate ao Cancro. É nosso convidado Ruben Castro, responsável pela política científica na Federação Europeia de Academias de Medicina, que desempenha um papel muito ativo a este nível. Ruben, seja muito bem-vindo e muito obrigado pelo nosso convite para estar aqui hoje. E, portanto, para contextualizarmos também quem nos está a acompanhar, vou começar por lhe perguntar o que é isto do Plano Europeu de Combate ao Cancro. Obrigado. Se calhar para começar eu vou dar uma espécie de enquadramento. A Comissão Europeia, que foi eleita em 2019 e termina o mandato agora em 2024, definiu 6 áreas importantes para a sua atuação. Uma delas é melhorar o estilo de vida europeu. E dentro dessa prioridade surge o programa ou o Plano Europeu para o combate ao cancro. Esse programa tem várias iniciativas. Eu gostaria de assinalar 5 grandes pontos, ou seja, essas iniciativas são focadas na prevenção, no apoio aos doentes, mas também à investigação. A primeira iniciativa é melhorar a detecção dos cancros. A segunda, garantir tratamento e diagnóstico iguais nos países da União Europeia. Reduzir as desigualdades nos tratamentos entre os países da União Europeia, porque, como calcula, existem países que têm mais possibilidades do que outros. Colocar o cancro infantil no foco da atenção. E a quarta, focada na promoção de um estilo de vida saudável. Muito bem. Aliás, é precisamente a partir daí que ele resulta, porque ele está inserido na promoção de um estilo de vida saudável. Portanto, temos aqui, se calhar, uma perspectiva mais abrangente do que é o Plano Europeu de Combate ao Cancro. Por que é que surgiu a necessidade de existir um plano destes? De onde é que resulta este plano? Portanto, acho que aqui, se calhar, poderíamos incluir muita estatística. Portanto, a primeira é que 40% dos cancros são evitáveis. A segunda é que o cancro é a segunda doença que mais mata na União Europeia. 26% das mortes que acontecem dentro da União Europeia são devido ao cancro, apenas superadas pelas doenças cardiovasculares. Portanto, aqui não é só olhar para o cancro para salvar vidas, não só dos doentes oncológicos, mas também para dar mais conforto às famílias, para as crianças terem os pais, as mães em casa, durante mais tempo. Então, se me diz que 40% dos cancros são evitáveis, quer isto dizer que o plano assenta muito na prevenção? Exatamente. Temos a prevenção, é uma das grandes prioridades desta Comissão. Há várias iniciativas legislativas que estão neste momento a decorrer. Uma delas são novas recomendações para cancros evitáveis através da vacinação. Tivemos em 2022... No caso do HPV? Exatamente, Okay. Por exemplo. Tivemos em 2022 a publicação de novas recomendações
para a implementação de programas de rastreio no cancro, porque até há pouco tempo existia rastreio, ou programas de rastreio para o cancro da mama, do colo do útero e coloretal, e o que mostrou a evidência científica foi que também poderíamos alargar para outros tipos de cancro, como pulmão, como o cancro da próstata, por exemplo. Muito bem, falou-me agora de uma coisa muito interessante, que é a componente do diagnóstico. Ou seja, há bocadinho dizia-me que, para além da prevenção, também temos outras áreas que fazem aqui parte deste plano europeu do combate ao cancro, e pergunto-lhe se, para além da prevenção, também temos aqui o diagnóstico e o tratamento, ou se, por outra, o plano se baseia unicamente na prevenção. A prevenção, sim, eu acho que está tudo incluído, relacionado, não é? Exatamente, Claro. ou seja, mesmo nas novas restrições, nas recomendações para a implementação de programas de rastreio, temos o diagnóstico como uma grande componente, porque, só para ter noção, as últimas recomendações para os programas de rastreio do cancro eram de 2003. Portanto, já estavam estava datadas. exatamente, estava na altura porque, entretanto, a ciência também evolui, não Claro. é? E essas recomendações surgiram devido a essa falha, digamos assim. Este plano europeu de que me está a falar tem, entre aspas, uma validade, isto é um plano pensado a 1 ano, a 5, a 7, a 10, qual é que é aqui a janela temporal de que estamos a falar? Para este plano, ou seja, como eu disse, a Comissão, normalmente os comissários são eleitos para 5 anos, portanto, cada Comissão tem as suas prioridades. Tem também um orçamento, o quadro financeiro plurianual, que são para 7 anos, ou seja, que ultrapassa o período dos comissários. Portanto, é um plano a médio prazo. E neste caso é até 2025, todas as iniciativas que foi lançado em 2021 e vai até 2025, e são, penso, 10 iniciativas no total. Muito bem. Estamos a falar de um plano que, funciona a nível europeu, como acabámos de perceber, mas é obrigatório ou cada país pode ou não escolher adotar o plano? Exatamente. A União Europeia, ou a Comissão Europeia, tem vários níveis de intervenção. Existem áreas em que a União Europeia pode decidir, como é o caso do comércio. Há outras em que tem competências partilhadas com os países e há outras em que pode apenas apoiar os países. No caso, por exemplo, no caso da energia, é uma competência partilhada. No caso da saúde, da cultura, do turismo, a União Europeia não pode dizer ao país que tem que ser assim, pode apenas emitir recomendações e aí, consoante a política que está em vigor no país, ou o partido que está no poder, a situação económica do país, pode então decidir ou não implementar as recomendações nas determinadas áreas. É, portanto, um plano de caráter facultativo. Não necessariamente, porque depois os países também podem ter, ou seja, existem meios financeiros para apoiar a implementação destes planos através de programas europeus, mesmo até na promoção da investigação. Portanto, os países também têm, aliás, e têm também se calhar, o dever de salvar vidas no seu próprio país. Portanto, claro. Acho que esse é um incentivo mais do que suficiente para a implementação. Falou aqui de uma questão muito interessante, que é o enquadramento financeiro. Ou seja, claro que tudo isto é pensado a um nível europeu e procura ajustar-se à realidade dos países e à realidade da União Europeia, mas existe aqui uma verba definida a nível europeu para a implementação do plano. O que é que está pensado a nível económico? Para este plano são 4 mil milhões de euros para apoiar todas estas iniciativas. Exatamente, é bastante. Mas se calhar vai muito depressa também. Claro. Porque aqui temos também a criação de redes de apoio. Por exemplo, uma das iniciativas na redução das desigualdades entre os países, está prevista a criação de uma rede de centros nacionais que lidam com o cancro para a troca de informação, ou seja, são plataformas que têm de ser desenvolvidas, existem recolha de informação que é preciso de ser recolhida, portanto... E isso leva não só tempo, sim, como também custa dinheiro. Exatamente. Portanto, essa dotação faz sentido e quem nos está a ouvir e a acompanhar pode parecer de facto muito dinheiro, e mas
dividido por todos os países que o queiram implementar e para aquelas que são as necessidades, parece estar então ajustado a essa mesma necessidade, passando aqui a redundância. Ruben, gostava de lhe perguntar quantas pessoas é que participam na construção deste plano, que chega aos diferentes países? Eu também gostaria de saber. Foi a melhor resposta. O que é que acontece é que para a criação deste plano existe muita gente até a nível dos governos nacionais que ajudam a preparar este plano. O que acontece é que, neste caso, foi feita uma recolha de dados desde os anos 80 em relação ao cancro de todos os países da União Europeia. Teve por base evidência científica e foram definidas prioridades consoante aquilo que eram também as prioridades dos países. Ou seja, se temos países que têm imensos fumadores, em que o cancro do pulmão é uma das grandes doenças. Como é o caso da Grécia, por exemplo? O caso da Grécia, o caso da Hungria, o caso da Roménia, o caso da Bulgária. Portanto, eles têm isto em atenção para incluir no plano. Por exemplo, há também uma recomendação que irá ser atualizada, por exemplo, a última recomendação para a cessação para espaços sem fumo, peço desculpa, é de 2009, que vai agora ser atualizada com recomendações para esses espaços. Rubens, mas porquê é que leva tanto tempo a ser atualizada? 2009 até 2024, que é onde estamos agora, passou muito tempo. Não houve necessidade de atualizar mais cedo, porque é que só agora é que estamos a olhar para isto? Isso tem que ver com as prioridades de cada comissão, do momento também, mediático ou não. Por exemplo, a saúde ganhou um momento fantástico. Com a pandemia. Com a pandemia. A parte positiva da pandemia é que pôs a saúde em primeiro plano nas prioridades da comissão. Que curioso, não estava? Porque quer-me parecer a mim que, quando falamos de saúde, falamos não só de promoção da saúde, mas também de salvar vidas. Por isso é curioso que esta não fosse uma prioridade antes da pandemia, não é? Exatamente, mas se calhar tem que ver também com aquilo que eu disse ainda há pouco, com o papel da Comissão Europeia ou da União Europeia em matérias de saúde, que é uma posição de apoio aos países. Portanto, pode apenas emitir recomendações. Claro. Muito bem, há bocadinho falou-me de um aspecto que eu acho que também é relevante nós tocarmos, que é a evidência científica. Ou seja, as recomendações que constam deste plano são alicerçadas em evidência científica. Como é que elas são pensadas, escritas, apresentadas e depois, em última instância, aprovadas? Qual é que é a base a partir da qual elas são construídas? Portanto, a Comissão Europeia tem vários mecanismos de apoio quando se encontra a produzir legislação ou a preparar algum programa. Podemos enumerar o Centro de Ética para questões sobre ciências e novas tecnologias, que pode emitir pareceres sobre questões éticas, sociais ou de direito. Temos o grupo de conselheiros científicos que dão apoio ao Colégio de Comissários, ou seja, são especialistas nomeados pela Comissão Europeia, em que, por exemplo, no caso do rastreio do cancro, a comissária Stella Kyriakides pediu a estes conselheiros para desenvolver, ou seja, perguntou que evidência científica teríamos para o cancro da mama, se poderíamos alargar os programas e que evidência científica teríamos para alargar para outros tipos de cancro. Esses comissários pedem às academias europeias evidência científica para depois produzirem recomendações à Comissão. Temos também projetos para políticas, ou seja, projetos europeus financiados também que contribuam para a recolha de evidência científica. Temos também o Centro de Investigação Comum da Comissão Europeia, em que eles podem não sei se podem chamar especialistas, se calhar, para dar apoio numa determinada, exatamente, para determinadas áreas. E também o Parlamento Europeu, por exemplo, também tem o Centro de Estudos do Parlamento Europeu e existem iniciativas, por exemplo, quando a Comissão Europeia prepara uma nova lei ou prepara há sempre uma consulta pública, que pode ser uma consulta pública para saber as opiniões e recomendações de federações ou organizações não governamentais, mas também recolha de evidência científica. A Comissão Europeia pode dizer: quero falar sobre o cancro do pulmão.
e abrir uma consulta pública para evidência científica. Muito bem. Então, diga-me uma coisa. Portanto, nós temos aqui a emissão de recomendações por parte da equipa que trabalha ativamente neste plano, que depois têm que ser aprovadas. Quem é que aprova? Em primeiro, ou seja, isso segue um processo ordinário de legislação da União Europeia. Okay. Como é que funciona? Ou seja, o que acontece é que existe o Conselho Europeu, que é composto pelos chefes de governo de cada país, que podem estabelecer orientações a cada 6 meses, mais ou menos, orientações para a União Europeia. Depois a Comissão Europeia, que é, podemos dizer, a parte executiva, o governo da União Europeia, propõe legislação. Okay. Temos depois o Conselho da União Europeia, que são os representantes dos países, onde se reúnem os ministros, ou seja, no caso da saúde, vai o ministro da saúde de cada país, se o tema é a agricultura, vão os ministros da agricultura, que defendem os interesses dos países, portanto a Comissão Europeia defende os interesses da União, o Conselho da União Europeia os interesses dos países, e depois temos o Parlamento Europeu, que defende os interesses dos cidadãos europeus, ou seja... E todos estes têm que concordar. Exatamente. E quando não concordam? Existem 3 leituras, ou seja, o documento vai para trás, volta para a frente, vai para trás. Exatamente, a Comissão Europeia propõe, o Parlamento pode produzir emendas, o Conselho da União Europeia pode produzir emendas, tem que se reunir um consenso através de trílogos, negociam e volta para a Comissão para ser aprovado no fim, e é aí que tens as leis europeias. Sim. Muito bem. Já lhe aconteceu alguma vez ter determinada recomendação que não foi aceita? Sim, isso acaba por Percebi que já lhe aconteceu várias vezes agora pela expressão. Sim, porque eu tive uma experiência no Parlamento Europeu que, como deves perceber depois, tens vários partidos, por exemplo. Claro. E tu acabas por reunir com entidades civis que te mostram recomendações baseadas em evidência científica. O que acontece depois? Há vontades políticas, há vontades que se calhar politicamente esta decisão, apesar de ter evidência científica, esta decisão não é muito famosa para os teus... eleitores, ou então por razões financeiras, e não, o meu país não vai ter dinheiro para aplicar esta medida. Mas há uma verba europeia. Pode haver ou não, ou seja, depende do que é. Depende do que é, sim. Temos que ver caso a caso. Sim. Ruben, ainda bem que falou aqui da componente eleitoral, porque este ano estamos em ano de legislativas. Exatamente. E, portanto, eu dei por mim a pensar, será que num ano de legislativas o Plano Europeu de Combate ao Cancro ganha aqui uma importância acrescida, isto é, dá jeito, e isto colocando entre aspas a expressão, dá jeito a olhar para o plano, porque isto pode ser também uma forma de satisfazer o eleitorado? Sim, mas antes é ano de legislativas e é ano de eleições europeias. Ainda mais essa. Exatamente, no dia 9 de junho. Eu não sei, depende, ou seja, a nível nacional, isso vai depender do discurso de cada partido e se a saúde é algo que ganha votos ou não. Claro. Se calhar, tendo em conta o ambiente mediático, se calhar não é o tema mais interessante para ganhar votos. Claro, compreendo. Falando aqui do Plano Europeu de Combate ao Cancro aplicado a Portugal, primeiro começo por perguntar, Portugal aplica ou não? Até agora, ou seja, as questões do alerta, porque nós tínhamos o rastreio do cancro da mama, do colo do útero e coloretal. Porquê que escolhemos estes? Porque na altura, acho que estas eram as recomendações de 2003. As recomendações europeias estavam neste... Deviam ser os mais prevalentes, de algum modo, exatamente, não é? neste nível. Agora, existiu a necessidade de alargar para o cancro do pulmão, ou seja, já há evidência científica que diz que podemos avançar para esse alargamento, para o cancro do pulmão e para o cancro da próstata. Neste momento, acho que Portugal ainda não está a implementar. Existem países, por exemplo, agora há pouco tempo, em dezembro, a República Checa disse que queria avançar com o cancro da próstata, mas não do pulmão. Mas porque eu posso escolher não implementar o plano todo, não é? Ou seja, eu posso olhar para aquelas que são as recomendações gerais e perceber, tendo em consideração a minha realidade, o que é que faz e não faz sentido, não é? Exatamente, porque se calhar para países com uma taxa muito baixa de fumadores, se calhar essa não é a prioridade, como estávamos a falar ainda há pouco, sobre a Grécia, sobre a Roménia, a Hungria e a Bulgária, com uma taxa de fumadores muito grande.
se calhar programas de cessação de tabagismo, de rastreio de cancro do pulmão, se calhar acabam por ser uma prioridade. Mas depois tens a componente financeira, se é ou não viável, se calhar este ano não é viável, se calhar daqui a 2 anos é viável. Financeira e política, porque Exatamente, sim. há determinadas dimensões, por exemplo, essa da cessação tabágica, num país com muitos fumadores, se calhar não, Sim, não se calhar, interessa. exatamente, foi como nós tivemos há uns anos não fumar dentro de espaços fechados, em algumas esplanadas agora. Isso foi se muito calhar não foi uma polémico. medida muito famosa mediaticamente, mas a nível da prevenção é espetacular, claro. E hoje em dia já não nos cabe na cabeça entrar num sítio a cheirar a tabaco. É verdade, é verdade. Depois também acaba por ser uma questão muito cultural, não é? Ou seja, depois vamos nos habituando e aquilo já é o novo normal. Aliás, a pandemia também mostrou isso numa dimensão completamente diferente. Falando aqui da implementação, vamos supor que eu, enquanto Portugal, chamamos aqui personificar o país em mim neste caso, decido implementar. Eu tenho que fazer prova que implementei este plano? Como é que isto funciona do ponto de vista depois de implementação no terreno? Ou seja, dentro das várias iniciativas, no caso das recomendações para o rastreio do cancro, existe sempre uma revisão e aí os países são sempre convidados a mostrar aquilo que fizeram. Ou seja, é quase mostrar o trabalho de casa à União Europeia, se implementaram, se não implementaram, porquê que não implementaram, que é exatamente para terem esse feedback dos países para poderem atualizar as recomendações. Se há algum ponto que foi mais difícil de implementar, porque na teoria parecia que era muito fácil e que era assim. Parece fantástica, mas depois na prática, ok, se calhar temos que adaptar. Falando aqui de prática, e como sabemos aqui as segundas de conversa são um programa de literacia em saúde, gostava de perceber, Ruben, se de algum modo o Plano Europeu de Combate ao Cancro também contempla ações de literacia em saúde, porque é uma ótima forma para educarmos a população e até mesmo para prevenirmos, porque se nós percebermos quais é que são os hábitos preventivos do cancro também é mais fácil não o ter, não é? E portanto gostava de te perguntar se este plano também contempla a literacia, se é uma das dimensões do plano. Eu acho que nas questões de prevenção, mesmo a questão dos espaços sem fumo e programas de cessação de tabagismo também, acho que isso depois cabe aos países implementarem ou não. Mas acho que essa componente também está incluída nessa promoção de estilos de vida mais saudáveis dentro da União Europeia. Acaba por ser aqui uma das dimensões da literacia, chamemos-lhe assim. Ruben, tendo aqui uma intervenção tão ativa na preparação deste plano, eu gostava de perguntar, na sua perspectiva, qual é que é a evolução lógica do plano? Ou seja, por onde é que nós tendemos a caminhar, tendo em consideração que o plano que está em vigor estará até 2025, não é? Sim. A partir